Alô, sétimo ano arte, tudo bem? Mais uma videoaula, semana do dia 7 de maio. Olá, sétimo ano, mais uma videoaula para que a gente possa aprender, né, um pouco mais sobre arte. Vamos à temática dessa semana, que são as cores expressam sentimentos. O surgimento das cores, nomenclaturas e características. As cores são percepções visuais, ou seja, quando você observa, são provocadas pela ação de um feixe de fótons sobre as células, ou seja, são percepções vindas muitas das vezes, ou de quase todas as vezes, do raio solar, né? Os fótons são elementos dos raios sobre as células que estão especializadas na nossa retina, né? Nos nossos olhos. Também por isso, enxergamos os objetos. Ele recebe a luz proveniente de uma fonte luminosa. Ou seja, quando a gente estuda em geografia, nós estudamos que o Sol, ele emite aquela luz na qual é refletida, ela passa por todas as camadas da Terra, né? E quando ela chega à nossa superfície, ela já tem, obviamente, ela vai estar com menos intensidade, mas com uma luminosidade diferente de acordo do posicionamento na qual a gente vê. Então, essa própria luz que a gente vê, ela é invisível por si. Você observa, mas não observa detalhes. É quando a gente pode fazer uma observação, quando a gente vê um arco-íris, né? O arco-íris é a luminosidade que bate em algum elemento da água, ou seja, no rio, ou no riacho, ou mesmo no oceano, ou na praia, né? E você vê aquela luminosidade e vê vários tons diferentes, aquele arco que aparece. Ou seja, é uma comparação dada para que vocês tenham mais ou menos ideia dessa fonte de luz que ilumina. Por sua vez, possui diversas cores que compõem a forma que os raios contêm em todas as cores inimagináveis. Os primeiros relatos documentados sobre esse conhecimento científico de natureza qualitativa, a gente fala de qualitativa que vem de qualidade, de quando você aprende o científico, na verdade, né? Que estudam a natureza. As pessoas observam a natureza e vai se diferenciando a qualidade de cada coisa. Para a explicação desses fenômenos naturais, envolver os argumentos filosóficos desde a Idade Média e datam desde lá do período grego, admitindo o conhecimento, tá? E admitia certos conhecimentos por o quê? Por observações. Os astrólogos, os filósofos, os cientistas observavam esses fenômenos, mas ainda não tinha a qualidade correta, ficava só numa didática de aprendizado deles mesmos ou uma suposição. A realidade que nos cerca se faz por meio de sentidos, por informações suscetivas. Cada um passa uma informação para o outro e eles vão diferenciando de um para o outro esses conhecimentos. E acaba entrando num acordo comum sobre as visões, principalmente como você olham as coisas, as luzes e as cores. Óbvio, você vai falar, Sérgio, não existe o vermelho, não existe o branco, não existe o preto, não existe o azul. Sim, existe todas essas cores primárias que a gente já estudou agora há pouco tempo, mas também ela é vista de formas diferentes. Eu posso olhar um vermelho de uma forma diferente de você
devido a essa luminosidade, essas luzes que compõem o nosso ambiente, né? Dentro da nossa casa, na rua, faz uma diferença. Um prédio que ele tem uma fachada espelhada, ele faz a diferença nessa luminosidade. Uma própria árvore vai fazer a diferença nessa luminosidade, de acordo de como você está vendo, ao posicionamento que você vê, a observação sua. Um azul pode ter vários tons de azuis, dependendo de como e onde vocês estejam. Aristóteles, tá? Foi o primeiro investigador desse fenômeno das cores. Foi um grande filósofo e cientista. E ele concluiu que a matéria orgânica é responsável pela geração de cor. As matérias orgânicas, as decomposições orgânicas, os fundamentos orgânicos é responsável pela essa geração de cor. Ele acreditava que as cores eram fruto da mistura do branco com o preto. Mas se você hoje misturar o branco com o preto, ele vai dar um cinza, ele vai dar um grafite, né? Mas ele pensava disso, ele era responsável por esse pensamento. Para ele, o objeto em si não possui cor, apenas assume um aspecto colorido, que pode ser alterado por determinados fatores, como eu falei, como pelo sol, pela fumaça, pela neblina, pela uma posição de uma árvore, pela uma posição de um prédio. Então, a partir de agora, vocês vão aprender a observar as coisas de maneira diferenciada. Vocês vão aprender a olhar as cores de acordo com o posicionamento e da disposição que vocês queiram numa pintura, fazer um objeto ou qualquer coisa que leve o movimento cor. Na próxima semana a gente vai dar continuidade à temática, tá bom? Fiquem com Deus.